próxima segunda-feira, dia 12 de abril, uma lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro. Para saber qual o impacto das alterações na vida dos motoristas, vamos falar com Roberto de Faria, advogado especializado em Direito de Trânsito. Doutor Roberto, muito obrigada pela disponibilidade de nos atender. Um bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, telespectadores da TV Santa Cecília. Sempre um prazer participar do seu programa. Doutor Roberto, no total são 57 alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Quais são as principais e as que de fato impactam na vida do cidadão? Bom, eu destaco o aumento do limite para 40 pontos nos processos de suspensão, o aumento da validade da carteira de motorista e agora a impossibilidade de o juiz na condenação, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, no caso do condutor estar alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. Quando a gente analisa de uma maneira simplista a questão da ampliação do número de pontos, pode parecer que a gente está dando margem para que haja um afrouxamento de fiscalização e um aumento de infrações, né, no trânsito. A gente sabe que o brasileiro, apesar de saber quais são as leis, muitas vezes não respeita essas leis, especialmente quando a gente está falando de trânsito. Mas não é simplesmente aumento de 40 pontos para qualquer infração, né? Existe uma subdivisão dessa pontuação, né, doutor? Exatamente. Agora ficou escalonado, né? Então, essa mudança, ela beneficia apenas aqueles infratores que cometem multas leves, médias, graves, né? Mas ela também torna rígido para os condutores que cometeram multas gravíssimas. Por exemplo, o limite de 40 pontos fica para quem não cometeu nenhuma multa gravíssima. 30 pontos para quem cometeu uma multa gravíssima. Para quem cometer duas ou mais gravíssimas, o limite continuará de 20 pontos. Essa lei, por exemplo, retroativamente, pessoas que estejam com a carteira cassada, podem se beneficiar dessa nova lei? Sim, já o CETRAN já deu um parecer nesse sentido. Então, os processos que estão em andamento, as pessoas que vão se enquadrar nessa atual legislação, a lei nova vai retroagir sim e vai beneficiar os infratores que se enquadram da mesma forma. Do ponto de vista do aumento do tempo da validade da carteira de habilitação, qual sua avaliação? Positiva ou negativa essa medida, doutor? Eu acredito que seja positiva, porque a expectativa de vida, né, aumentou, a capacidade e as melhorias das condições cognitivas e motoras dos idosos também. Então, eu vejo de forma positiva. Porque, veja bem, as pessoas até 50 anos, a validade será de 10 anos. Entre 50 e 70, a validade será 5. E de 70 para mais, né, 3 anos. Lembrando que o médico, ao fazer o exame, ele tem o poder de reduzir a validade da CNH de acordo com o caso concreto. Agora, quando o senhor falou da questão do juiz, né, que eu acho que essa é uma mudança muito importante, porque quando a gente, por exemplo, estabeleceu a lei seca, né, vamos dizer assim, a intolerância para o volume etílico, a gente viu que muitas mortes continuaram acontecendo e a sensação que ficava para a sociedade é que aqueles motoristas que ao beber e assumir o risco de causar um acidente e às vezes até morte, acabavam ficando ou sofrendo uma penalidade muito leve, né? Isso muda agora, né, doutor? Exatamente, né? A sensação de impunidade prevalecia. Agora não, agora o juiz ele não poderá substituir a pena. Então, o condutor será preso. Isso é um clamor da sociedade e eu acho que foi a mudança mais importante dessa nova lei. Muda alguma coisa, por exemplo, para a questão das cadeirinhas? A gente tem muito pai, muito tutor que nos acompanha e que tem filhos pequenos. Teve mudança também nesse aspecto, né, doutor? Exatamente. Antes era de 7 anos, né? Agora a idade mínima é 10 anos. Então, as crianças menores de 10 anos, e também teve uma alteração da altura. Ela precisa ter 1,45 m. Então,
essa mudança vai ocorrer a partir do dia 12 de abril, então os motoristas precisam ficar atentos, porque muitas crianças, né, que já não usavam mais cadeirinha vão ter que usar. E também para motociclistas, né, a criança também tem que ter 10 anos para poder ser transportada na motocicleta. No caso do carro, é o assento elevado, que a criança vai ter que usar até os 10 anos se tiver menos de 1,45. Exatamente.